Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos faz contemplar Jesus que, depois das tentações no deserto, inicia o seu ministério público. E ele escolhe de morar na Galileia, em Cafarnaum. Isso nos diz duas coisas importantes. Cafarnaum era a cidade maior perto de Nazaré, era na beira do lago, era uma cidade de encontros, de negócios, uma cidade frequentada por muitas pessoas. Mas estava situada na Galileia, aquela que o Evangelho fala de Galileia dos pagãos. Quase uma porta de saída de Israel para o encontro com os pagãos e uma porta de entrada dos pagãos para Israel. Mas as pessoas que gostavam de vivenciar bem a fé judaica não gostavam muito nem da Galileia, nem dos moradores da Galileia, porque achavam que eles eram um povo misturado, que nem sempre seguia ao pé da letra a verdadeira religião, justamente por causa desta mistura com os pagãos. E é daquele lugar que Jesus inicia a sua missão. E nos ajuda a entender que Jesus não veio no meio de nós para encontrar uma elite bem selecionada de pessoas boas, mas que ele, desde o início, entendeu a sua missão como aquela do médico que vai curar os doentes. E ele vê na humanidade inteira, assim como depois São Paulo explicará na carta aos Romanos, todas as pessoas que precisam, ou por uma razão, ou por outra razão, da misericórdia e do perdão de Deus. Jesus, de verdade, veio procurar a todos, e veio a procurar a todos porque todos estamos precisando da sua misericórdia. Então, esta escolha nos ajuda a entender que a missão de Jesus é a missão daquele que é o Salvador. Por outro lado, nos ajuda a refletir também sobre a nossa posição. Se nós também somos procurados e somos amados por Jesus, se nós também formos chamados, é porque nós também estamos na mesma condição. Não adianta colocar diante de Deus todas as nossas práticas religiosas. Na verdade, nós estamos precisando de sermos acolhidos, procurados e encontrados por este Senhor. Então isso é o que nos diz a primeira parte do Evangelho. Está nos dizendo que, como está escrito, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E qual era a pregação de Jesus? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, o reino de Deus, o jeito de viver a vida como Deus nos ensina é ao nosso alcance. Por quê? Porque Jesus está presente, porque Ele veio nos visitar. É só abrir os olhos, deixar que esta luz ilumine nós também e entender que a nossa conversão é se dar conta que uma vida diferente é possível porque o Senhor está no meio de nós e nos acompanha. E esta é a primeira parte do Evangelho. Pode terminar aqui também, porque hoje o Evangelho pode ser lido numa fórmula mais curta, que seria esta, ou continuar. E como continua o Evangelho? Com o chamado dos primeiros apóstolos. E aí é uma confirmação que a gente encontra. Porque os primeiros chamados eram pescadores. E os pescadores também
eram tidos como pessoas que não prestavam, pessoas de quem desconfiar, pessoas impuras por causa do trabalho deles. E Jesus justamente inicia chamando os seus a partir deste povo, de pessoas que eram à margem da vida religiosa, eram todos pescadores. E a coisa interessante é que Jesus vá ao encontro com eles. Não são eles que escolhem a Jesus, mas é Jesus que escolhe eles. Isso nos faz refletir um momento. Não podemos nós escolher o Jesus que queremos. Um Jesus muito piedoso, aquele que mais se dá com a nossa sensibilidade. Nós fomos chamados a seguir o Jesus que vem ao nosso encontro, o Jesus do Evangelho. O Jesus assim como nos é apresentado pelos Evangelhos, não outro Jesus que pode ser fruto da nossa boa vontade, mas também do nosso comodismo, de uma fé que não quer se incomodar muito, de uma fé que quer deixar as coisas do jeito que estão. Jesus não se pode escolher, é Ele que nos escolhe, Ele que se faz presente e que vem ao nosso encontro. E qual é o convite que Ele nos faz? O convite de segui-lo. A nossa fé é uma resposta a esta proposta de Jesus de seguir a sua vida, os seus passos, de viver em comunhão com Ele. Não tem outra coisa. Não podemos inventar uma fé diferente. A fé é responder à proposta de Jesus, ao convite de Jesus, vamos chamá-lo com outro nome, ao chamado de Jesus, esta vocação que todos nós temos a seguir o nosso Senhor. E isso é importante. Vocês veem, a vocação inicia como? Com Jesus que vem ao nosso encontro, e como termina? Com nós que vamos atrás de Jesus, seguindo o ensinamento de Jesus, seguindo o seu jeito de ser e o seu jeito de viver. Isso é muito importante. E nós temos que nos dar conta que a nossa fé deve ser aberta a seguir a vontade e a liberdade de Deus. Não pode ser amarrada a tantos problemas nossos ou conveniências nossos ou interesses nossos. A nossa fé deve ser um seguir Jesus de verdade, na sua vida como na nossa vida. Porque o chamado de Jesus não aconteceu no templo, não aconteceu enquanto estas pessoas estavam rezando, aconteceu na vida cotidiana, no momento do trabalho deles. Porque Deus nos indica que somos chamados a segui-lo no nosso dia a dia. Então vocês veem, hoje também no mundo inteiro se celebra o dia da Palavra de Deus. Como é importante que a gente deixe moldar a nossa fé pelos ensinamentos que recebemos da Palavra de Deus. Abrindo nós também os olhos a esta luz que nos ilumina. Lâmpada para os nossos pés é a Palavra de Deus. Vamos caminhar à luz desta Palavra? Vamos seguir de verdade esta Palavra? Que tal tomar o hábito de ler um trecho da Palavra de Deus ou um salmo a cada dia e ao longo do dia refletir sobre aquilo que nós lemos, a fim de que o nosso rezar não seja somente um falar a Deus, mas seja também escutar a Deus, deixar que Ele fale o nosso coração, nos chame a segui-lo e nos indique o caminho para segui-lo com maior fidelidade e de verdade mesmo. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.